Então, irmãos, eu queria observar aqui, da continuação do estudo, professor Marcos, tem uma observação muito interessante, que uma coisa, os irmãos estão me ouvindo, né? Tá. Uma coisa, professor Marcos, é igual o irmão já disse, né? Nós não temos, principalmente nós pregadores hoje, não temos que ficar tão preocupados, talvez ansiosos, por não saber fazer uma exegese bíblica, até porque no nosso tempo, se tratando do século XXI, temos várias traduções da Bíblia, até com significados um pouquinho mais amplos do que outros, para a gente entender melhor. Então, em suma, nós não precisamos ficar tão preocupados assim. Até porque cada um tem um dom específico, né? Mas eu queria ver com o senhor, com o irmão, o senhor é um sinal de respeito com o nosso querido irmão, a respeito de pessoas que, por mais que, um exemplo, tem um exegeta hoje, ele pode ter uma tradução, uma interpretação, além do que já está escrito hoje, do que já está trabalhado hoje, a ponto, eu estou dizendo isso porque eu li um livro agora recente, e é de um doutor em teologia, de outro país, só que eles traduziram para o português, e ele começa a acrescentar muita coisa que minha vida toda, como leitor da palavra de Deus, como pregador do evangelho, da palavra de Deus, eu nunca vi. Então, tem esse perigo de acrescentar, um exemplo, existe uma escritora muito famosa, hoje que ela acrescenta até personagens. Qual que é o perigo disso? Deixa eu ver se eu entendi. Esse tipo de pessoas possam traduzir ao ponto de acrescentar termos e expressões que não existem nas traduções convencionais, não é isso? Do que já está escrito hoje, tem Pronto. como ainda Tem. aumentar? Eles têm Tem? como acrescentar para melhorar o texto, o contexto. Não que exista ali a palavra. Talvez a Entendi. palavra ali, ele quis dar colocar algumas palavrazinhas, um conjunto de palavras e expressões para deixar mais claro ali. Só que às vezes distancia um pouco. Então eles não vão se conformar apenas com o que é literal. Porque, se eu não estiver enganado, foi o Decodificando a Bíblia, né? Falou aí, não sei se foi Abacuque 3:19, que o Senhor é a minha força. Só que aí ele, eu acho que questionou a questão do chifre, se é formal, funcional, qual a tradução que tem essa aí. Só que aí, se eu não estiver enganado, eu posso até pesquisar depois, não sei se é isso que ele quis dizer, é, o chifre era sinal no Antigo Testamento, na cultura judaica, de força. Então, o Senhor, meu chifre, ficaria legal? Seria uma tradução boa? Literalmente, traduzir literalmente? Não. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu conheço até mestre doutores dizendo assim, eu vou pelo tipo de tradução que traduz literalmente palavra por palavra. Tenha cuidado, porque traduzir palavra por palavra não é traduzir o pensamento dali. O que é que aquele termo quer dizer para o meu idioma? Isso sim. Então, por isso que eu não banalizo. E também eu não vou dar o troféu para a tradução A, B ou C, D. A melhor tradução. Não existe a melhor tradução. Quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim, a melhor tradução é tal coisa, eu fico calado, porque quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu tenho um pouquinho de experiência nessa área e eu simplesmente assim, coitado, lamento, porque é de um reducionismo tão grande, parabenizar uma tradução em detrimento das outras, isso é um erro. Eu digo que todas as traduções são úteis aos seus propósitos, mas nem todas poderão capturar ou captar todos os detalhes e nuances presentes nos originais, seja no hebraico, no grego, entendeu? Algumas traduções são mais formais, tentando manter o quê? A estrutura das línguas originais, grego, hebraico, aramaico, enquanto outras vão se ater a ideia da dinâmica, né? Que isso já está até ultrapassado esses termos, né? Tradução dinâmica, visando o quê? A compreensão moderna. O que é que esse termo hoje representa para mim? Eu creio que Abacuque 3:19, creio que seja esse versículo. Eu posso até depois olhar aqui se é 3:19. Não sei aqui. Acho que seja 3:19. Depois vocês procuram. O Senhor é a minha força. Aí eu vou traduzir literalmente. O Senhor é o meu chifre. Aí você diz, quem é que traduziu certo?
eu vejo que ele traduziu certo no sentido terminológico, mas não no sentido semântico. Terminológico no termo ali. A palavra ali representa chifre. Mas o que é que representa chifre na cultura oriental? Força. A força. Então o Senhor não é o meu chifre, o Senhor é a minha força. É o que me dá força. Aí para mim faz mais sentido. Faz mais sentido traduzir assim do que as tripas. Eu te amo do fundo das minhas tripas. Oxê. Então a gente tem que ter muito cuidado. Exegese não é brincadeira. E a gente tem que saber os dois lados da moeda. E pode Meus sim irmãos, atrapalhar. pode falar. Eu estava falando. Não, pode falar. Inclusive, pode continuar, Marcos, o seu raciocínio. Não, eu só ia dizer o seguinte, que às vezes a pessoa quer melhorar, acaba piorando. Então eu já me conformo com Piorando, as né? coisas que eu tenho. Piorando. Não, eu acho, eu botava em colchete alguma coisa, uma nota explicativa e tal, porque às vezes tem gente que é muito prolixo. Eu sou extremamente prolixo, mas quando eu vou fazer algum trabalho, alguma coisa, eu tento ser o mais objetivo possível. Por isso que eu sou agoniado, eu sou sistemático, aí eu tento fazer o objetivo. É assim, assim. Eu poderia falar 1 milhão de coisas para falar só uma coisa. Eu prefiro falar só uma coisa ao invés de falar 1 milhão de coisas, entende?